Propriedades periódicas. Entender as propriedades periódicas, olhando para a tabela periódica, faz você um aluno diferenciado. A primeira propriedade periódica se chama raio atômico ou tamanho do átomo. Quando você diz que um átomo tem um raio grande, você está dizendo que este átomo é grande. Quando você diz que um átomo tem um raio pequeno, você diz que esse átomo é pequeno. Neste átomo que a gente está vendo aqui, a gente verifica o núcleo e a eletrosfera. O raio nada mais é do que uma distância. É a distância que vai do centro do núcleo até a última camada. Essa distância ela é medida experimentalmente. E a gente, olhando para a tabela, tem que verificar quem são os elementos que apresentam os maiores raios, quem são os elementos que apresentam os menores raios. Dê uma olhada nessa linda tabela que aparece atrás de mim. Aqui no lado esquerdo da tabela, nós temos os elementos químicos que apresentam os maiores raios. São os metais alcalinos e alcalinos terrosos. No meu lado direito da tabela, aparecem os elementos que apresentam os menores raios. Aí destacam-se halogênios e calcogênios. Então a gente verifica que no mesmo período, lembre-se que período é uma linha horizontal. O raio cresce da direita para a esquerda. Já em uma família, uma coluna, que é uma linha vertical, o raio cresce de cima para baixo. Quando um átomo tem um raio pequeno, isso quer dizer que os elétrons estão próximos do núcleo. Consequentemente, eles se encontram muito atraídos pelo núcleo. A segunda propriedade periódica ela é chamada de eletronegatividade ou caráter não metálico. A definição é bem simples. É a capacidade que o átomo tem de atrair elétrons em uma ligação química. Quando eu digo um átomo é mais eletronegativo do que o outro, eu estou dizendo que ele tem maior capacidade de puxar para si elétrons do que este outro que eu estou comparando. A eletronegatividade ela é bem intensa nos elementos que estão nessa região da tabela periódica. Esses elementos eles são chamados de não metais. É por isso que essa propriedade também é chamada de caráter não metálico. Ela é muito intensa nesse grupo de elementos químicos. Na outra extremidade da tabela, lá onde nós temos os metais alcalinos e os alcalinos terrosos, essa propriedade é pequena, o valor é baixo. Isso quer dizer que esses elementos não têm uma grande tendência de atrair elétrons em uma ligação química. Raciocine junto comigo. Se o átomo tem um raio pequeno, isso quer dizer que os elétrons se encontram muito atraídos pelo núcleo, ou seja, eles são muito eletronegativos. Olhando para a tabela, a gente verifica que a gente tem o crescimento dessa propriedade no período da esquerda para a direita e na família ou grupo de baixo para cima. Essa propriedade, chamada eletronegatividade, ela deve ser medida em uma ligação química. A terceira propriedade periódica, muito importante, que deve ser analisada olhando a tabela periódica, ela é chamada de energia de ionização. O nome já diz, é uma quantidade de energia. É uma energia que você fornece para que um elétron da última camada de um átomo seja retirado. Quando você fornece essa quantidade de energia, o elétron abandona o átomo e ele se transforma em um cátion. Átomos que têm um raio grande perdem esses elétrons com muita facilidade. Então a gente conclui, se nessa região, onde nós temos metais alcalinos
e alcalinos terrosos, o raio é grande, isso quer dizer que estes elementos vão formar cátions com muita facilidade. A quantidade de energia para retirar esse elétron da última camada é baixa. Nessa outra extremidade, onde nós temos os gases nobres e os não metais, essa propriedade tem um valor elevado. Retirar um elétron da última camada de um gás nobre é uma tarefa muito difícil. O raio é pequeno, os elétrons estão muito atraídos pelo núcleo e isto faz com que haja essa dificuldade, essa necessidade de se fornecer muita energia. Aí nós vamos aprender a estudar comparando os elementos. Vamos destacar da tabela, aqui dessa região, um metal alcalino terroso, o cálcio. Vamos destacar dessa outra região da tabela periódica um ametal. Vamos destacar o cloro. Quando você compara cálcio com cloro, a gente verifica. Dos dois, o cloro é quem tem menor raio. Isso quer dizer que, no cloro, os elétrons se encontram mais atraídos pelo núcleo. Tirar esses elétrons é mais difícil e ele vai formar ânions com mais facilidade. O cálcio tem maior raio. Os elétrons estão pouco atraídos pelo núcleo. Tirar o elétron da última camada seria mais fácil. Isso quer dizer que ele forma cátions com muita facilidade. Uma outra propriedade periódica se chama densidade ou massa específica. O cálculo da densidade é bem simples. Basta você dividir a massa pelo volume que ocupa aquela quantidade. Quando esse cálculo é feito, nós verificamos o seguinte. No centro da tabela, nós temos os elementos mais densos. A gente pode verificar, olhando para a tabela, que essa propriedade cresce das extremidades para o centro, num período, e de cima para baixo, numa coluna ou família. Os elementos com uma densidade muito alta, eles são normalmente metais. Esses elementos são conhecidos como metais pesados. São elementos que o corpo do ser humano absorve, mas não consegue eliminar. Ou seja, o tempo passa e eles vão acumulando no nosso organismo. Isso pode chegar no limite e o ser humano contaminado pode apresentar problemas no sistema nervoso central. Elementos considerados metais pesados não devem ter contato com o meio ambiente nem com as pessoas. Podemos citar como exemplo o mercúrio, que está presente em pilhas, está presente também em lâmpadas fluorescentes. Podemos citar o chumbo, que está presente na bateria do carro, e o cádmio, encontrado em algumas baterias de celulares. Tais elementos não devem ser descartados no lixo comum. Para evitar a poluição provocada por esses elementos, é importante criar locais adequados para se fazer o descarte e estimular nas pessoas a reciclagem. Você, se tiver uma pilha de relógio que tem mercúrio, você não deve jogar no lixo comum. Assim, olhando para a tabela periódica, a gente deve ter essa visão panorâmica. Do lado esquerdo, nós temos elementos com raio muito grande. Isso quer dizer que a eletronegatividade é pequena, a energia de ionização também pequena. Eles formam cátions com muita facilidade. Olhando para o lado direito da tabela, a gente verifica elementos com raio pequeno, os elétrons muito atraídos, alta eletronegatividade. É difícil retirar o elétron da última camada. A tendência que esses elementos têm é de formar ânions. Essa é a grande viagem olhando para a tabela periódica.